Nesta videoaula, veremos como podem ser determinados os perfis de temperatura de um trocador de calor casco e tubo a correntes paralelas através da solução numérica das equações diferenciais de balanço de energia. Empregaremos o método das diferenças finitas e, ao contrário da aula anterior, a dependência de algumas propriedades termofísicas em relação às temperaturas será levada em conta. A nomenclatura utilizada é descrita no slide. As temperaturas de entrada e saída do fluido quente são indicadas por TEQ e TSQ, respectivamente. De forma análoga, TEF indica a temperatura de entrada do fluido frio e TSF denota a sua temperatura de saída. A área total de transferência de calor é indicada por A e a taxa total de transferência é dada por Q. O primeiro passo consiste em montar o diagrama de temperaturas do trocador, que, pelo fato de ser a correntes paralelas, possui uma forma característica. A temperatura do fluido quente diminui na medida em que cede calor para o fluido frio, cuja temperatura aumenta progressivamente no sentido positivo do eixo das áreas. Agora, imaginemos um corte infinitesimal em uma posição genérica, de maneira que a área de troca de calor corresponda a dA. Nesta posição, a temperatura do fluido quente é dada por TQ e a temperatura do fluido frio corresponde a TF. As variações de temperatura são dadas por dTQ e dTF, respectivamente. O calor trocado é denotado por dQ. A primeira equação que escrevemos é o balanço de energia para o fluido quente. TQ igual a menos NQ CPQ dTQ. E o sinal negativo indica que TQ diminui no sentido positivo do eixo das áreas. Analogamente, o balanço de energia para o lado frio se escreve da seguinte maneira: dQ igual a mais MF CPF dTF. E o sinal positivo indica que TF aumenta no sentido positivo do eixo das áreas. Por fim, o balanço de energia na interface pode ser escrito como dQ é igual a U vezes TQ menos TF vezes dA. Nesta equação, U corresponde ao coeficiente global de transferência de calor. Conforme vimos em aula anterior, U corresponde a uma condutância térmica equivalente, definida através do recíproco de três resistências térmicas em série: a convecção do lado quente, a condução através da parede do tubo e a convecção do lado frio. Os coeficientes de convecção normalmente dependem simultaneamente do escoamento, se laminar ou turbulento, por exemplo, e de propriedades termofísicas dos fluidos, como a densidade e a viscosidade. Sendo assim, é comum calcular HQ e HF por meio de correlações empíricas envolvendo o número de Reynolds e de Prandtl. Portanto, ambos podem variar significativamente com as temperaturas. Na aula anterior, desprezamos estas variações e trabalhamos com valores médios constantes, para que as equações diferenciais de balanço de energia pudessem ser integradas analiticamente. Desta vez, as variações induzidas pelas variações de TQ e TF serão levadas em conta, e teremos equações diferenciais a coeficientes variáveis, cuja solução só pode ser obtida através de métodos numéricos. Vamos então deduzir estas equações. Começando com as três equações de balanço, numeradas 1, 2 e 3, calculamos o diferencial da diferença de temperatura na posição genérica do corte, ou seja, dTQ menos TF. Isso é igual a dTQ menos dTF, e substituindo as equações 1 e 2, obtemos menos dQ sobre MQ CPQ menos dQ sobre MF CPF. Colocando dQ em evidência, temos menos dQ, que multiplica 1 sobre MQ CPQ, mais 1 sobre MF CPF. E substituindo a equação 3, no lugar de dQ, temos menos U vezes TQ menos TF, que multiplica 1 sobre MQ CPQ, mais 1 sobre MF CPF, tudo isso multiplicado por dA. Rearranjando, então, o início e o fim da expressão, obtemos
dtq menos dtf é igual a U vezes pq menos tf, que multiplica 1 sobre mqcpq mais 1 sobre mfcpf vezes dA. Isolando as variáveis tq à esquerda da igualdade e tf à direita, e dividindo tudo por dA, obtemos a seguinte equação: dtq-dA mais U, que multiplica 1 sobre mqcpq mais 1 sobre mfcpf, que multiplica tq, é igual a dtf-dA mais U, que multiplica 1 sobre mqcpq mais 1 sobre mfcpf, que multiplica tf. Obtemos assim uma equação de balanço de energia envolvendo simultaneamente as temperaturas do fluido quente e frio. Podemos desacoplá-las com o auxílio de uma característica intrínseca dos trocadores de calor a correntes paralelas. As temperaturas de entrada, geralmente conhecidas a priori, estão do mesmo lado do trocador. Consideremos então o volume de controle indicado na figura. Supondo que o calor cedido pelo fluido quente vá integralmente para o fluido frio, podemos escrever a seguinte equação: mqcpq vezes TEQ menos TQ é igual a mfcpf, que multiplica TF menos TEF. Tudo isso é igual à quantidade de calor trocada no volume de controle. Podemos então explicitar TF em função de TQ da seguinte maneira: TF é igual a TEF mais mqcpq sobre mfcpf, que multiplica TEQ menos TQ. E derivando esta equação em relação à área, obtemos uma relação entre as derivadas das temperaturas quente e fria, ou seja, dtf-dA é igual a menos mqcpq sobre mfcpf, que multiplica dtq-dA. Voltando agora à equação diferencial do problema, podemos reescrevê-la unicamente em termos de TQ, substituindo TF e dtf-dA pelas equações mostradas no slide anterior. Obtemos então uma equação governante que pode ser escrita de forma simplificada como A dtq-dA mais B tq é igual a C TEF mais D TEQ, em que os parâmetros A, B, C e D são definidos da seguinte forma: A é igual a 1 mais mqcpq sobre mfcpf, B é igual a U, que multiplica 1 sobre mqcpq mais 1 sobre mfcpf, que multiplica 1 mais mqcpq sobre mfcpf, C é igual a U, que multiplica 1 sobre mqcpq mais 1 sobre mfcpf, e D é igual a U, que multiplica 1 sobre mqcpq mais 1 sobre mfcpf, multiplicado por mqcpq dividido por mfcpf. A equação diferencial que obtivemos poderia ser resolvida analiticamente caso os coeficientes A, B, C e D fossem constantes. Como esse não é o caso, vamos resolvê-la através do método das diferenças finitas. Primeiramente, definimos uma partição do eixo das áreas em n partes iguais a ΔA. A temperatura Tq, calculada nos pontos n e ΔA, se escreve como TQN. Assim, a temperatura de entrada TEQ corresponde a TQ0. A essência do método das diferenças finitas consiste em aproximar as derivadas pelo quociente de duas diferenças. Ou, em outras palavras, aproximaremos dtq-dA por ΔT-ΔA. Assim, considerando a partição n-ΔA, podemos definir ΔT como sendo a diferença entre TQ na posição n mais 1 e TQ na posição n, e em seguida substituir na equação diferencial de balanço de energia. Neste ponto, introduzimos índices n nos coeficientes A, B, C e D para ressaltar o fato de que eles podem depender das temperaturas. O próximo passo consiste em explicitar TQ na posição n mais 1 em função de seus valores anteriores mais próximos à entrada. Obtemos então a seguinte fórmula de recorrência: TQN mais 1 é igual a TQN mais ΔA sobre AN, que multiplica CN-TEF mais DN-TEQ menos BN-TQ, válida para n igual a 0, 1 até n menos 1. O processo de solução se inicia ao fixarmos n igual a 0. Temos, portanto, TQ1 expresso em termos de TQ0,
que, conforme vimos anteriormente, corresponde à temperatura de entrada TQ. No passo seguinte, fixamos n igual a 1 e calculamos TQ2 em função da TQ1 calculada no passo anterior. O procedimento continua até n igual a n-1, quando podemos calcular TQn em função de TQn-1, ou seja, a temperatura de saída do fluido quente. O cálculo de TFn e Qn pode ser feito a posteriori ou simultaneamente ao cálculo de TQn através das equações de balanço de energia para o mesmo volume de controle utilizado anteriormente. Estas equações são as seguintes: TFn é igual a TF mais MQ CPQ na posição n, dividido por MF CPF na posição n, tudo multiplicando TEQ menos TQn. E a expressão para o cálculo do calor trocado é igual a Qn, que é igual a MQCPQn, que multiplica TEQ menos TQn. Vamos agora ver um exemplo prático de um trocador de calor com meio metro quadrado de área interfacial e como nossa estratégia de solução numérica pode ser implementada em uma planilha Excel. Os dados do fluido quente são os seguintes: a vazão mássica MQ é igual a 1,5 kg por segundo, CPQ, o calor específico, é igual a 4,19 kJ por kg Kelvin e a temperatura de entrada do fluido quente, TEQ, é igual a 90 graus. Os dados do fluido frio são os seguintes: MS, a vazão, é igual a 1,3 kg por segundo, CPF é igual a 2,2 kJ por kg Kelvin e a temperatura de entrada do fluido frio é igual a 15 graus. Conforme vimos anteriormente, o coeficiente global de transferência de calor é o recíproco da soma das resistências térmicas ao fluxo de calor entre os fluidos quente e frio. O cálculo dos coeficientes de convecção é feito a partir de correlações empíricas, envolvendo os números de Nusselt, Reynolds e Prandtl. A correlação de Dittus-Boelter para tubos lisos é um exemplo desse tipo de equação e se aplica para uma grande variedade de fluidos, para Prandtl entre 0,6 e 160, por exemplo, e para escoamento turbulento plenamente desenvolvido, ou seja, Reynolds maior do que 10.000. Os efeitos de entrada devem ser desconsiderados, ou seja, a relação entre o comprimento e o diâmetro do tubo deve ser maior do que 10. As propriedades termofísicas envolvidas no cálculo de Nusselt, Reynolds e Prandtl variam conforme a temperatura e, consequentemente, o problema fluidodinâmico acopla-se ao problema térmico. Para termos uma ideia mais exata do quanto esse acoplamento pode ser significativo, vamos analisar o comportamento da água à pressão atmosférica e temperaturas variando entre 10 e 95 graus. Em particular, consideremos os comportamentos da densidade, calor específico, condutibilidade térmica, viscosidade e o número de Prandtl. Nesta faixa de temperaturas, a densidade varia de 999,7 kg por metro cúbico a 10 graus e 961,89 kg por metro cúbico a 95 graus, ou seja, a variação percentual é de aproximadamente 3,7% do valor inicial. Da mesma forma, a variação de CP é de cerca de 0,5% do valor inicial, a condutibilidade se altera de 17%, a viscosidade varia 77% e, por fim, o número de Prandtl sofre uma alteração de 80% do seu valor inicial a 10 graus. Estas variações podem ser expressas por polinômios ajustados em função da temperatura e, em seguida, substituídos na correlação de Dittus-Boelter para explicitar a relação entre o coeficiente de convecção e a temperatura do fluido. Como este procedimento é objeto específico de uma outra videoaula, nesta aula adotaremos um procedimento simplificado. Primeiramente, as capacidades térmicas podem ser supostas constantes, uma vez que as vazões mássicas são efetivamente constantes e os calores específicos variam pouco, sobretudo para líquidos. Em seguida, vamos arbitrar a seguinte equação para modelar o coeficiente global de transferência de calor. U é igual a 2,5 mais 0,04, que multiplica TQ menos 69,83, mais 0,08, que multiplica TF menos 32,33. Nesta equação,
as temperaturas estão em graus Celsius e U resulta em kW por metro quadrado por grau Celsius. Essa simplificação não afeta a generalidade do procedimento descrito nesta aula, cuja implementação em planilha Excel vamos mostrar agora. Para organizar a planilha, é conveniente fazer uma divisão, que eu fiz aqui separado pela coluna B, pintado em amarelo, à esquerda da qual nós vamos colocar os parâmetros do problema e à direita as equações de simulação em diferenças finitas. Então vamos começar pelos parâmetros. Primeiramente os dados do fluido quente, MQ, CPQ, TEQ. Depois os dados do fluido frio, MF, CPF, TEF. Alguns dados do trocador de calor propriamente, o M, que é o U médio, área total A, o número de partes da partição, N maiúsculo, e incremento DA. Vamos colocar as unidades aqui, quilogramas por segundo, a unidade da vazão, quilojoules por quilograma por Kelvin, unidade do CP, PQ em graus Celsius, MF, mesma coisa, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nas unidades, quilogramas por segundo, kilojoule por quilograma Kelvin em graus Celsius, e o M, quilowatts por metro quadrado por Kelvin, área em metros quadrados, M é adimensional e dA em metros quadrados. Vamos colocar os dados conforme mostrado nos slides. Vazão 0,15 kg por segundo, 4,19 que é o CP da água, e ele está entrando, o fluido quente, a 90 graus. Vazão do fluido frio, 1,3 kg por segundo, 2,2 kJ por kg Kelvin, e a temperatura de entrada do fluido frio, 15 graus. O médio, 2,5, esse parâmetro vai ser importante, vai ser útil mais à frente. Área total, 0,5, N, vamos dividir em 30 partes, e aqui a gente já pode programar uma fórmula, que dA é igual a A total dividido pelo número de partes 30. Para facilitar a referência, vamos renomear as células. Então, a célula B1 vai se chamar MQ, CPQ, aqui, CPQ, PEQ, MF, CPF, TEF, depois o N, A, N maiúsculo e DA, certo? E agora vamos colocar aqui os parâmetros da simulação de diferenças finitas, começando pelo contador N e pela área de integração A. N começa em 0, depois vai até 1, e já podemos até copiar aqui, vai até 30. Opa, vai até 30. O A é sempre o N vezes dA. Em seguida, vamos colocar TQ na posição N, já vamos deixar pronto TF na posição N e o Q na posição N. O TQ para N igual a 0 é igual à própria temperatura de entrada do fluido quente, TEQ. Igual TEQ. Certo, 90 graus. TFN, nós podemos usar uma fórmula que já está pronta para calcular TFN em função das TQNs. Então vamos lá, igual TQF mais MQ vezes CPQ sobre MF sobre CPF, tudo que multiplica TQQ menos TQN, que está na célula G2. Fecha parênteses, Enter, e de fato deu 15 graus, que é a temperatura de entrada do fluido frio. 15 graus aqui. Correto? Vou tirar a forma aqui de divisão, e a forma para QN, vou recuperar aqui, é igual MQ CPQ
vezes TEQ menos ATQ na posição N, que obviamente vai dar zero, porque está no começo do trocador de calor. Certo? Vamos em frente. Próximo passo aqui, então, é calcular os parâmetros da simulação em diferenças finitas, começando pelo U, que está variando conforme as temperaturas. Então, U, eu quero colocar assim, U de T, que é essa fórmula arbitrada para simplificar. Então, vamos programar a fórmula do U, é igual a 2,5, que é esse U médio, mais 0,04 vezes TQ, está na célula G2, menos 69,83, fecha parênteses, mais 0,08 vezes PF, está na coluna H, menos 32,33, fecha parênteses. Então está aqui o U, conforme arbitrado nas nossas transparências. Em seguida, vamos programar A, B, C e D, todos na posição N. Em seguida, o TQN mais 1, depois o TFN mais 1. Prosseguindo, vamos calcular os parâmetros A, B, C e D. Estou recuperando as fórmulas aqui que nós vamos programar. A, B, C e D. Vamos começar pelo A. Então, A é igual a 1 mais NQ vezes CPQ sobre NF sobre CPF. Ok. O B é igual a U, o U local, está aqui na coluna J, vezes 1 sobre NQ sobre CPQ, mais 1 sobre NF sobre CPF, fecha parênteses. E uma observação, esse parênteses aqui, ele é muito comum, então eu vou copiá-lo, deixar ele aqui no buffer, Ctrl C, para usá-lo em outras fórmulas aí. Mas prosseguindo na programação do B, então, vezes 1 mais NQ vezes CPQ sobre NF sobre CPF. Fecha parênteses. Olha lá. Vamos conferir essas duas fórmulas aqui. Primeiro A. Vamos lá. 1 mais NQ CPQ sobre NF CPF. De fato, está ok. A fórmula do B. U, que está na coluna J2, ok, mais vezes 1 sobre NQ CPQ, mais 1 sobre NF CPF, tudo que multiplica 1 mais NQ CPQ sobre NF CPF. Ok. Então vamos para a fórmula C. C igual a U vezes U está na coluna J, vezes aquele termo entre parênteses que eu deixei pronto no buffer. 1 sobre NQ CPQ mais 1 sobre NF CPF, está ok então. Vamos lá o C e a fórmula para o cálculo de D, vamos lá, é U, que é a coluna J, vezes aquele termo de parênteses copiado, vezes NQ vezes CPQ sobre NF sobre CPF. Enter, vamos conferir as duas fórmulas. Primeiro a do C, parâmetro C, J2, que é o U, vezes 1 sobre NQ CPQ, mais 1 sobre NF CPF, ok. E o parâmetro D, J2, que é o U local, vezes 1 sobre NQ CPQ, mais 1 sobre NF CPF, tudo multiplicando NQ CPQ sobre NF CPF, ok. Fórmula, então, do cálculo da temperatura quente na posição N mais 1. Vou recuperar a fórmula aqui. E é isso que a gente vai programar. E também já vou deixar pronto aqui a fórmula da TFN para usar no FN mais 1. TQN mais 1 é igual a TQN, que está na coluna G, mais ΔA, que é o dA, parâmetro dA, dividido por AN, que está aqui. Tudo isso multiplicando CN vezes TEF mais DN
vezes TPQ menos BN vezes TQN, que está de novo na coluna G, fecho parênteses, e está ok aqui, 86,18, e a TFN mais 1, poderia reprogramar aqui, mas ela está nessa célula. Então, basta eu copiar e corrigir o endereço. Então, vamos lá, Ctrl C, ela está pegando a TQN e eu quero, na verdade, a TQN mais 1. Tá ok. Tirar essas fórmulas aqui do campo de visão. E vamos lá. O próximo passo agora é realimentar a TQN mais 1, TFN, no próximo passo de cálculo. Então aqui na coluna G, eu vou colocar que era TQN mais 1, e na coluna H, o que era TFN mais 1. Eu só tinha esquecido de deixar pronto a atualização da área. Agora eu copio essas fórmulas aqui embaixo e temos aqui praticamente pronto o cálculo até n igual a 30. Correto? O que nós podemos fazer agora são alguns gráficos para poder interpretar o que está acontecendo. Então vamos separar aqui, por exemplo, a área A, a coluna da TQN e TFN. Vou inserir aqui um gráfico em dispersão, com as temperaturas quente e fria, e a mesma coisa vou fazer para o calor trocado, QN. Vou inserir um gráfico de dispersão aqui, só acrescentar ela de novo e pronto. Bastante coerente. Esse gráfico aqui eu não preciso do que. Está bastante coerente. O que a gente pode fazer é brincar um pouquinho com esses números para mostrar alguns fenômenos. Por exemplo, se eu aumentar muito a vazão do fluido quente, que corresponde a aumentar a sua capacidade térmica, colocar 10 kg por segundo, o que acontece? A capacidade térmica é tão grande que, mesmo cedendo calor para o fluido frio, a sua temperatura, a temperatura do fluido quente, praticamente não se altera. Vamos fazer a mesma coisa no fluido frio, de 1,3 vamos passar para 10, então a capacidade térmica do fluido frio é bastante alta, portanto sua temperatura varia pouco. O que a gente pode fazer agora, que é interessante, então, é entender a diferença entre calcular, como nós fizemos aqui, considerando a variação de U, em função das temperaturas, e o que foi feito na aula anterior, que era trabalhar com certo U médio. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou apagar esses gráficos aqui, vou selecionar essas três colunas aqui, de TQ, TF e QN, que são calculadas em função do U variável, o U dependente da temperatura. Vou numa outra planilha aqui e vou colar valores, porque depois eu vou comparar esses valores com outros valores calculados a partir de um U médio constante. Esse U médio constante, vamos ver como é que ele está se comportando aqui, em função da curva que eu arbitrei. Posso inserir um gráfico aqui, dá para ver que o U vai diminuindo drasticamente, né, de 2 até 1. Então a média desse U aqui está dando, vou selecionar a média, não sei se vocês estão chegando aqui, 1,27. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 1,27 para todos os valores de U. Ok? E vamos fazer de novo o mesmo gráfico para as TQs e QN e comparar com aquelas outras que havíamos selecionado, em que U variava em função da temperatura. Então, Ctrl C, vou lá para aquela planilha, auxiliar, vou colar valores, e agora vou fazer alguns gráficos, por exemplo, de TQN, deixa eu tirar um pouquinho de zoom aqui, TQN em função da nova TQN, ou seja, a TQN que tinha o valor de U constante igual a um certo U médio. Então vamos ver.
Aqui, ó, a diferença entre elas. Podemos fazer a mesma coisa para PF. Vou selecionar aqui. A outra PF está aqui. E inserir um gráfico em Minus para poder comparar as duas. Tá aqui. E, por fim, as duas QM, antes e depois do cálculo aqui. Tá, seleciono corretamente as duas QM calculadas em função do variável e calculadas a partir de um U médio. Então dá para ver que a diferença nos valores finais aqui de saída é praticamente nula, porque as temperaturas de saída do quente e do frio são iguais nas duas situações calculadas, e a mesma coisa vale para o Q, porém há uma diferença significativa no meio do trocador de calor, ou seja, no próprio perfil de temperaturas calculado. Em outras palavras, o balanço global de energia é pouco afetado se a gente usa U constante ou U variável, obviamente dependendo se U varia muito ou pouco. Mas o que é importante, a diferença importante, são os gradientes de temperatura no interior do trocador de calor. Pode afetar, por exemplo, o dimensionamento mecânico das resistências de material que tem que ter esse trocador para aguentar as tensões térmicas resultantes. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado.